A paz do Senhor aos irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma live, para mais palavra do Senhor, para que a gente possa ajudar os irmãos a chegar ao nível de entendimento satisfatório. A cantora Sueli está aqui, senta aí, em nome do poderoso Filho de Deus. Irmãos, o dia hoje aqui não está fácil. Todos os dias são batalhas, nós entendemos isso. E para a honra e glória do nome do Senhor, Ele coloca essas batalhas para a gente não ficar numa mesmice, né? Mas a internet hoje está nos deixando muito preocupados. Espero que a gente consiga chegar até o final sem problema nenhum. E a cantora estava correndo atrás de resolver isso aqui para que a gente possa passar uma palavra poderosa para os irmãos. Amém? Então, está aí a cantora. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a tua vida nesse dia de hoje. Que você abra a tua mente, o teu coração para entender, compreender a palavra do nosso Deus. É o que nós sempre pedimos para o Senhor. Que você abra a tua mente, que você abra o teu coração e entenda o que o Espírito Santo quer falar com você, o que o Espírito Santo tem para ti e para a tua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar então hoje com duas informações. A primeira que me passaram aqui é que o governador aqui do estado onde nós estamos, ele tinha mandado fechar as igrejas. E agora ele desfez esse decreto. Está desfeito isso aí. Houve uma pressão muito grande em cima dele e ele recuou. Primeiro, para avisar os irmãos que esse lockdown, a ideia desse lockdown, e eu estou falando aos olhos, à luz da Bíblia, é criar um caos para que possa se implantar aquilo que esses líderes mundiais, que não são os governos mundiais não, você não pensa que é governo mundial, o governo americano está muito envolvido nisso, o governo francês, o governo alemão está muito envolvido nisso, mas não são governos que estão por trás disso, são pessoas multimilionárias ou multitrilionárias, como queiram chamar. Eles têm 80% do dinheiro do mundo na mão deles. De poucas pessoas, não são muitas não. Aí em torno de 13 famílias, mais ou menos. Então, a ideia é criar um caos para começar a resetar o mundo. O reset significa que o mundo vai começar no ano 1. Então, toda a nossa Bíblia, isso é Apocalipse, né? Isso eu estou falando de geopolítica, e estou falando da ligação com o Apocalipse. O Apocalipse nos alerta. Isso é Apocalipse. Então eles começariam no ano 01 e tudo para trás se apaga. E uma nova religião, um novo governo, que aí é o governo mundial. Nós vamos estar lutando como lutamos com o governador aqui do nosso estado. E eu falo para os irmãos aí que lutaram aí para manter as igrejas abertas, não para de lutar. Não vá votar num cara desse só porque ele recuou. Ele recuou porque ele tem medo de perder a próxima eleição e ele tem que perder. Aprenda isso aí, tá? Vá pela sua Bíblia, amém? Faça isso aí. E avisar os irmãos que o reset, o reinício de tudo, quem dá o Senhor é no começo do milênio. O milênio começa no ano 01, que são 1000 anos de descanso, o dia do descanso do Senhor. Só para colocar esse assunto, essa era uma notícia. A outra é uma dúvida aqui, né? A gente tem sempre levado uma palavra para que os irmãos fiquem atentos à palavra do Senhor. E não a que homens estejam falando. Você só pode ser traído por pessoas que convivem com você. Um inimigo seu, aquele que não pensa que nem você, que não quer que você prospere, por exemplo, ele não vai te trair, porque ele não quer que você se dê bem. Aqueles que estão ao teu lado, esses podem te trair. Isso chama traição. Senão nem existiria traição. Amém? Quem pode me confundir e me tirar da palavra? É quem prega a palavra para mim. Por isso que eu tenho dito para os irmãos ir para a palavra. E o Senhor fala isso. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. O Senhor fala para que nós vamos por nós com a palavra. O Senhor não diz, olha, vocês vão para a igreja e escuta o pastor de vocês. Escuta os padres aí. Aí vocês ficam tranquilos em casa porque são homens que são mulheres que eu coloquei no mundo para orientar vocês. Não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O pastor entra pela porta das ovelhas. Entenda isso aí. Então, quando eu digo maldito homem que confia no homem, isso está lá em Jeremias 17, se eu não me engano, sim. Maldito homem que confia no homem,
O que o senhor está falando? Ele está falando na condição espiritual, das informações espirituais que o senhor tem passado. Ah, mas o seu Chico, ele fez um acordo comigo e cumpriu tudo. A palavra do seu Chico foi absoluta. Um grande homem. O senhor não está falando disso. Nós somos obrigados a ser honestos e cumprir a palavra. E tomar cuidado com ela para não sair dela, da nossa palavra. Estou falando de nós, fisicamente. No mundo secular, nós temos a obrigação de ser honestos e cumprir a palavra. Mas o senhor está falando do mundo espiritual. Maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que confia em Deus. Por quê? Porque a palavra é dele, não é do homem. Ele responde pela palavra e não passou para ninguém responder no lugar dele. Ele respondeu até a cruz. O que eu disse que isso ia acontecer, vai acontecer. Ele levou isso até a cruz. E não voltou atrás. E não vai voltar em situação nenhuma. Então, o maldito homem que confia no homem, o senhor está se referindo a todo mundo, inclusive a pastores, a padre, a bispo, a irmãos da igreja. Agora você não vai falar para o irmão, o pastor deu uma palavra, não, você é maldito. Não é isso que o senhor está dizendo. Ele está dizendo para você não confiar da forma que o pastor está falando, embora ele possa estar falando a verdade. Você checa isso por você, porque você tem que ter esse conhecimento. Você não pode passar a sua salvação, deixar na mão de um homem. Você tem que deixá-la na mão do Senhor. Está esclarecido? Amém? Esclarecido, abra em Provérbios 2. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 2. Glória ao nome do Senhor. Provérbios 1, 2. E vamos falar um pouquinho, dar um entendimento, irmãos. O alerta que eu faço para os irmãos, para estudo da Bíblia, é realmente prestar atenção no que está escrito. A maior dificuldade que nós temos é exatamente de prestar atenção naquilo que está escrito. A gente lê a Bíblia como se a gente soubesse, porque alguma cultura religiosa já passou para você, então você fica com a cultura. Você olha aqui e não presta atenção, não se interessa em esclarecer o que está escrito. Então vamos tentar, com calma, entender exatamente o que está escrito. Diz assim: meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. Olha, a gente vai buscar um primeiro entendimento aqui, que no contexto judaico, onde a Bíblia está escrito, nós temos Deus como Pai e Ele pode nos chamar de filho. Mas, no contexto judaico, o que ensina é Pai. Por exemplo, Jesus era pai dos discípulos, porque ele passava a palavra para os discípulos. Isaías era pai de quem escutava ele. Nas escolas judaica, os ensinadores são pais dos discípulos. Por quê? Porque eles seriam uma espécie de pai espiritual para quem está passando a palavra. Então, presta atenção aqui, que não é só de pai, família para filho, embora também seja. Existem 3 conceitos aqui, camadas de conceitos de entendimento que a gente pode usar nisso aqui. Meu filho, pode ser o pai está falando para você, Deus está falando para você, o seu professor está falando para você. Se receberes as minhas palavras, então, olha só, presta atenção, que o foco é na palavra. E nós estamos falando aqui, quem escreveu isso foi Salomão. Salomão está falando da palavra do Senhor. Se você receber a palavra do Senhor e esconderes contigo os meus mandamentos, esconder não é botar a Bíblia dentro do guarda-roupa. Esconder é botar no coração. Nós estamos falando do espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Esconderes no coração. O Salmo 119 vai falar isso. Esconderes no coração, para que inclines o teu ouvido à sabedoria. Quando nós olhamos sabedoria na Bíblia, a gente precisa entender primeiro o que é a sabedoria. Entendendo a sabedoria, você tem sentido no versículo. Sabedoria é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Porque todo o entendimento está no Espírito e vem dele para nós. Ele é a ponte de Deus conosco, conquistado na cruz. Amém? Então, para que inclines o teu ouvido à sabedoria, o Espírito Santo, porque ele fala onde? Através da palavra. Inclina o ouvido na palavra, porque o Espírito Santo te fale. E apliques o teu coração ao entendimento. Por que o senhor fala tanto em entendimento, então? Porque nós não precisamos dele? O entendimento ele só pode vir você estudando a palavra. Você estudando, o entendimento vem abundante. Ele cresce dentro de você. Então está na palavra.
Eu fico preocupado quando eu falo isso, porque as pessoas já são religiosas e não avaliam exatamente a fala. Eles bloqueiam rapidamente qualquer crítica que pode colocar um sistema religioso.